Alerta para a dengue. Números neste mês já assustam agentes de saúde. Apelo à população para que ajude na prevenção. Este é um dos destaques do Rio Claro Notícias de hoje, que vai mostrar também. Lixo em canteiro central é proibido e prefeitura deve aumentar fiscalização. Bairro sem CEP, casas sem número. Situação depende de prefeitura e moradores. Polícia Militar anuncia números oficiais de 2014 da violência em Rio Claro. Boxeadores da cidade vão ao México para torneio internacional. Paulistão 2015, técnico Buião do Rio Claro Futebol Clube faz suspense, mas admite que já definiu o time titular para a estreia contra o Botafogo. O Rio Claro Notícias de hoje está só começando. Olá, tudo bem? Não é raro ver em avenidas de duas vias a população colocando lixo no canteiro central. Mas isso é proibido e não é de hoje. Só que agora a prefeitura decidiu ficar em cima de quem desobedecer à lei. Pela Rua 14, uma das principais vias de Rio Claro, passam diariamente milhares de motoristas e também pedestres. E muitas vezes, uma das companhias que eles encontram pelo caminho é o lixo acumulado no canteiro central e que acaba invadindo a faixa de rolamento dos carros. O canteiro tá tão bonito, tudo, agora põe o lixo aí, o cachorro esparrama tudo, fica tudo sujo ali. Eu nunca pus lá, nem eu, nem minha vizinha, nós põe sempre em frente ao portão. Apesar de comum, a atitude é proibida através de uma lei homologada pela prefeitura e que impede que seja feito o descarte incorreto de detritos em via pública. Para aumentar a fiscalização, um serviço de orientações vem sendo feito e começou justamente pela Rua 14. A princípio, será feita uma conversa com a população, mas aqueles que não respeitarem a norma terão que pagar pela sua atitude. A instituição da multa para quem desrespeitar a lei foi aprovada no ano passado pela Câmara de Vereadores. O morador ou comerciante que depositar lixo em locais incorretos será penalizado de maneira progressiva a cada reincidência e o valor pode passar os R$2.000. O pessoal está passando a fiscalização junto com o gestor ambiental da empresa Ambiente Lix, está passando nas casas, informando a população e informando também que se houver reincidência será cobrado multa e essa multa pode ser ampliada, sucessivas. E a população vem aprovando a manobra. Tem que fazer isso mesmo, porque assim eles já devem ver que ali não é lugar de pôr. Então, eles têm que pôr na frente da casa deles. Por que vai pôr lá no meio do canteiro? Tem que multar mesmo para esse povo aprender. Os moradores do Jardim Bom Retiro, em Rio Claro, reclamam da falta de alguns serviços no bairro, que é novo. Sem receber as correspondências, eles precisam buscar as cartas nos correios para não ficarem com as contas atrasadas. O Jardim Bom Retiro é formado por mais de 200 moradias que foram entregues em novembro do ano passado. Outras 200 estão sendo construídas. Com isso, mais de 400 famílias irão formar o bairro que fica na região oeste da cidade. O problema, segundo os moradores, é que muitos serviços não chegam no bairro. O correio é um deles. Tem que buscar no DAI e na Eletro. E a gente não tem condições de ir até lá. Sem a documentação do bairro, a empresa Os Correios não consegue liberar o CEP para que as correspondências cheguem ao destinatário. E esse não é o único problema do bairro. E aqui a gente é assim, não tem carta, não tem negócio do correio, a gente não recebeu conta de força, de água, a gente tem que buscar no DAI e na Elétrico. Eu não tenho condições de ir. Aqui é só eu e meu esposo. Meu esposo trabalha, eu estou grávida, é muito longe para mim pegar o ônibus e eu não tenho condições de ir e aqui para nós não tem benefício nenhum. Dona Maria não consegue buscar suas cartas e com isso as contas não estão sendo pagas. Eu estou sem pagar porque não apareceu ainda. Então se a gente pode esperar, se não chegar a gente tem que procurar. A informação é que o CEP foi liberado para este bairro nesta semana e as correspondências começaram a ser entregues. A população reclama quando tem razão. Agora tem outro problema que vem sendo enfrentado por parte dos Correios. É que muitas casas ainda estão sem a numeração e com isso o carteiro não consegue localizar o dono da correspondência. Agora é a vez dos moradores deixarem tudo em ordem para que o serviço aconteça com qualidade.
quem vai viajar no feriado de carnaval precisa tomar alguns cuidados, principalmente na hora de escolher um imóvel de temporada para reservar. O repórter Leonardo Alves traz as orientações do PROCON. O PROCON orienta para algumas necessidades importantes antes de fechar qualquer tipo de contrato, antes de sair de casa com as malas nas mãos. Eu converso agora com o superintendente do PROCON de Rio Claro, Sérgio Santoro. Sérgio, quais as principais recomendações no que o consumidor tem que ficar atento no momento de fechar uma compra com uma agência, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, não comprar gato por lebre, né? Tem muita pegadinha quando é na internet, principalmente. O pessoal usa Photoshop, dá uma maquiada. Às vezes você olha lá uma casa de praia, por exemplo, muito bonito, lindo, chega lá, não é nada daquilo, está tudo caindo aos pedaços, porque ela está maquiada e tal. Mas a principal recomendação, prestar atenção no contrato que você assina ou naquele termo, quando você está comprando via internet, que você está concordando. Ali é a base de tudo. O PROCON registra muitos casos de multas absurdas, fora de propósito, e a pessoa vem questionar, mas ela já concordou anteriormente com aquela multa, com aquela penalização. Então tem que tomar cuidado. Procure fazer negócio com gente confiável, com gente indicada. Se eu alugar uma casa pela internet ou um apartamento, chegar lá e ver que não é aquilo que eu tinha visto na internet, quais são os meus direitos diante disso? Eu devo mesmo recorrer? Deve, o PROCON recomenda que você procure o PROCON daquela cidade ou até o PROCON do seu domicílio para que seja instaurado um processo para que a gente vá buscar o seu direito na hora de ser enganado. Isso é uma verdadeira enganação, é um estelionato, é um induzimento a erro, são diversos crimes, além do Código de Defesa do Consumidor, mas na área criminal também. E qualquer orientação prévia também o PROCON está à disposição? O PROCON tem um departamento muito forte de orientação ao cidadão. Você vai alugar e tal, tem dúvida? Ligue ao PROCON, 3533-2070. Tem aqui um pessoal especializado para te orientar, olha, isso está certo, isso está errado. É tudo gratuito, não tem fila, não tem nada. Isso é um serviço que o PROCON proporciona ao cidadão, ao contribuinte, para que ele evite cair em pegadinhas na hora de viajar para a praia em temporada, seja no carnaval, final de ano ou feriados prolongados. Tá aí. Agora a economia. A inadimplência do consumidor com empresas de telecomunicações que prestam serviços aí de telefonia, internet e TV por assinatura tem apresentado crescimento superior aos demais setores da economia brasileira. De acordo com o indicador calculado pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, enquanto a inadimplência total do país vem desacelerando, em dezembro, o último crescimento, por exemplo, do total de dívidas não pagas foi de 3,19%. Caiu em relação a agosto, uns meses antes aí de 2014, com 5,43%. A inadimplência com as telecomunicações que subiu, e subiu bastante aí no acumulado, 16,21%. Em pesquisa limitada aos brasileiros que têm o nome registrado em serviços de proteção ao crédito, 5% deles admitiram que o compromisso financeiro que levou a essa situação foi a conta de telefone fixo ou celular, ou seja, acabou vindo muito maior do que esperavam. Na hora de apontar onde pretendem economizar para pagar as dívidas, por outro lado, o telefone celular é citado por 14% dos inadimplentes entrevistados e o telefone fixo apontado por 8% deles. Nesta terça-feira, o Pátio de Rio Claro tem vagas para passadeira de peças confeccionadas, professor de inglês, separador de material reciclável, soldador, telefonista, torneiro mecânico e técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares. O Pátio de Rio Claro fica na Avenida 3, 536, no centro. Você deve procurar a unidade com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS em mãos. A Polícia Civil faz, neste momento, uma coletiva de imprensa para divulgar o resultado de uma operação que vem sendo investigada nos últimos 2 meses. Foram presas 12 pessoas suspeitas de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, a maioria de Rio Claro. O total de entorpecente apreendido, 1 tonelada e 200 quilos. Os policiais agiram na divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os trabalhos envolveram policiais dos 2 estados. A droga vinha do Paraguai, onde os carros roubados
eram utilizados como moeda de troca. E uma operação dos policiais militares da Rota para recuperar cargas roubadas apreendeu 2 tanques de guerra e mais de 500 aparelhos de televisão em um galpão no bairro Vila Independência, na região do Sacomã, na zona sul de São Paulo. De acordo com informações da polícia, o tanque está aparentemente em bom estado e até tem numeração, mas está sem motor. Uma carcaça de outro tanque foi achada nos fundos do galpão. No local ainda foi encontrado um caminhão semi-reboque que havia sido roubado no litoral paulista e outras peças de veículos. Um homem que cuidava do imóvel foi detido. O caso será investigado pela Polícia Civil. Agora saíram as estatísticas sobre a violência em Rio Claro no ano passado, oficiais agora. A polícia reuniu a imprensa para anunciar os índices. As estatísticas apresentadas pelo Batalhão da Polícia Militar de Rio Claro apresentam queda em vários crimes. Os casos de homicídio foram 39 registrados em 2014, contra 46 no ano de 2013. Furtos também caíram de 2.404 contra 2.512 no ano anterior. Roubos tiveram queda ainda maior, de 1.498 para 1.129 casos. É um tipo de ação que você tem que agir em várias frentes. Você tem que agir na parte estrutural, atuar com relação à família, com relação à estrutura de lazer no município para esses jovens, que destinação que pode ser dada para eles, e também na questão da prevenção, né, para evitar que a coisa fique numa balbúrdia tal que não se consiga aí, né, ter uma sociabilidade mínima ali no local. Entre os crimes que aumentaram estão o de roubo e de furto de veículos. A produtividade policial também cresceu, com mais flagrantes sendo realizados. Em todo o ano passado, foram 716 pessoas presas e 12 adolescentes apreendidos. 419 ocorrências de tráfico foram registradas e 122 armas apreendidas. De acordo com o batalhão, apesar da redução de diversos índices e também no aumento no número de presos, muita coisa ainda resta ser feita e os dados nem mesmo são considerados ideais. Um dos principais problemas apontados é justamente a legislação vigente no Brasil. Uma legislação em que as pessoas não sentem temor em quebrá-las. Nós, o sistema prisional nosso, hoje, nós propiciamos uma série de benefícios, de indultos, que a pessoa se sente motivada a fazer esse tipo de crime. Não há um trabalho de ressocialização desse criminoso, recuperado, né, em tese, e ele acaba indo para a economia informal, num menor percentual, e na sua grande parte retornando aí ao mundo do crime. Por vezes nós temos um índice de retrabalho muito grande. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, vai instalar 4 novos pontos de fiscalização por radares em rodovias da região. Eles ficam na rodovia Luiz de Queiroz, Geraldo de Barros, entre as cidades de Americana, Santa Bárbara e Piracicaba, e na rodovia Luiz Ometo, a SP-306, em Limeira. A operação de fiscalização começa na quinta-feira, a partir das 0 hora. O DR informou que vias estão sinalizadas, com placas indicando o limite de velocidade e a fiscalização eletrônica nos trechos. No próximo bloco, vamos falar do direito do trabalhador e mais. Dengue volta a preocupar agentes de saúde. Já é alto o número de confirmações em janeiro. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta.